Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, bem-vindos. Estamos de volta a mais um programa Papo Espírita, diretamente do estúdio da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje temos comigo Miriam dos Anjos, Thelma Alves. Oi. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Estamos prontas para contar ao nosso público por que somos espíritas? Olha, bastante pessoal o nosso bate-papo de hoje, mas estamos. Vai ser bastante pessoal. A gente quer compartilhar com vocês a nossa trajetória no Espiritismo. Por que ele faz sentido para nós e em que ele tem nos ajudado a nos transformarmos e a superarmos os nossos desafios pessoais. Prontas? Primeira pergunta, vou começar fazendo o questionamento. Por que a gente é espírita e como isso tudo começou? Quem quer começar, Miriam? Eu vou tentar ser bem curtinha para dar tempo. Porque a história é longa, para sua avó, para você também. É sempre uma história longa, porque a caminhada foi longa. Isso. Bom, Ana e Thelma, eu venho de uma família católica, né? Então, eu participei de vários movimentos que tinha na igreja, né? E adorava fazer, realmente. Mas eu sempre me questionava de alguns procedimentos, né? De um ritual. Então, a confissão para mim era muito difícil. Por que eu precisava falar para o padre e que eu errei, para ele me abonar, que aí Deus me perdoasse? E o que mais me intrigava era, se eu confesso e volto, não está tendo muito sentido. E eu sempre fui uma pessoa bastante questionadora. Então, eu não gosto de saber das coisas na superficialidade. Gosto sempre de saber, ter a oportunidade de aprofundar um pouco do assunto. Isso foi, né? Isso ir à igreja, ir à missa, fazer as novenas, né? Isso foi sempre muito comum na minha família, como ainda é. Mas depois que eu casei, o meu filho mais novo, ele ainda bebê, ele tinha umas coisas sempre à noite que era muito interessante. Ele curvava a colunazinha com a barriguinha para cima e chorava. Eu achava que era cólica. E até que uma vizinha católica no terceiro andar, ela me trouxe uma vela benta, falou, minha filha, reze seu filho, tá com problema. Olha, eu usei a velinha, procurei todos os recursos que tinha, até que uma amiga espírita disse, leva ele lá no centro espírita, no centro pequenininho, no Núcleo Bandeirante, e levamos. De fato, né? Ele recuperou, não teve mais. E eu comecei a frequentar o centro, escutando as palestras. E escutando as palestras, muitas das minhas indagações e muitas das explicações que eu gostaria de ter ouvido na congregação que eu frequentava, eu achei fantástico, porque era muito claro. Então, quando a gente é muito questionadora, quanto mais claro é a informação, mais fácil de eu refletir, mais fácil de absorver se eu acredito nela enquanto verdade. Então, o meu percurso foi assim, não foi um percurso de amor, mas foi um percurso trazido à Casa Espírita pela dor principalmente, mas foi reconfortante porque eu descobri as respostas que eu tanto procurava. Que bacana. E isso faz quanto tempo? Então, desde que você tem o seu Deus, filho, essa foi uma pergunta. Não devo perguntar. Mais de 30 anos, minha gente. Uns 33 anos isso aconteceu. Olha, que bacana. E Thelma, eu sei que tem a questão da mediunidade bem aflorada, né? Foi por esse motivo que você... Foi sempre ostensiva a mediunidade. E eu sempre, desde criança, eu via, percebia, me perturbava. E aí, quando cheguei na idade jovem, eu trabalhei numa instituição até evangélica. E eu e uma amiga minha, nós estávamos extremamente perturbadas. A Miriam conhece a pessoa. E nós, assim, de chegar no trabalho perturbada, com processo obsessivo, ver, assim, passar mal, então uma série de coisas. E nós duas, nós íamos na Federação Espírita descansar na hora do almoço e tudo. Aí um senhor falou, olha, vão na Comunhão Espírita, lá vocês têm tratamento de desobsessão, vocês possivelmente podem ser médicos, e a gente queria se livrar desse processo de ser médium. Falei, não, eu não quero isso. Porque você via vultos. E via os espíritos. Você via. Do mesmo jeito que a gente vê um espírito assim,
bonitos, bem, né, afeiçoados, a gente vê também aqueles mais assim, com aparência terríveis, né, da forma assim mais difícil de absorver e sentindo também. O médium psicofônico, ele percebe, ele sente, ele sofre. Então, nós duas estávamos muito perturbados em relação a isso. Mas você não sabia que era sua mediunidade. A gente começou a conversar com o senhor da Federação Espírita, ele colocou algumas coisas, mas nós queríamos nos livrar da mediunidade. Aí nós falamos, não, vamos para lá, vamos fazer um tratamento lá e vamos nos livrar dessa coisa de obsessão, desses espíritos que estão nos perturbando. Ela mesma, uma vez, na sala de trabalho dela, a Miriam conhece assim, o caso, ela estava tão influenciada espiritualmente, no caso mediunizada, que ela estava debaixo da mesa do escritório numa instituição evangélica, né? Lá, e rindo, dando gargalhada, e a colega, Thelma, fulano está passando mal, está assim, acho que ela está louca. Aí a gente foi, saímos um pouquinho, nós passávamos por tudo isso dentro de uma instituição religiosa evangélica. E ninguém percebia, só nós que ficávamos passando mal. E nós acabamos vindo aqui para a Comunhão Espírita, fomos para atendimento fraterno, conversamos sobre o nosso caso. Aí o pessoal falou, não, vocês não só são médicos, como vocês estão com um processo obsessivo, e não só um mês de tratamento, mas vocês vão fazer 2 meses de tratamento. Aí ficamos aqui fazendo esse tipo de tratamento aqui, porque também tinha até ideias suicidas, porque eles perturbavam tanto ela como eu, que eles falavam, olha, vocês podiam morrer, vocês não sei o quê. Então, você escutava isso? Escutávamos, nitidamente, eu e ela. Então, a gente, assim, estava muito perturbado em relação a isso. Então, a gente veio aqui, começamos a fazer o tratamento. Na época, não precisava ir para o grupo, primeiro para o estudo sistematizado, né? Eles nos colocaram para um grupo de educação da mediunidade. E nós começamos a frequentar, participar. A dona Emília foi uma pessoa maravilhosa para a gente. Na época também a dona Rosa, que trabalham aqui, a dona Emília já está no plano espiritual. E nós ficamos trabalhando aqui, e desde então estamos aqui, há mais de 30 e tantos anos aqui nesta casa. E, graças a Deus, a gente não se livrou da mediunidade, nem dos irmãozinhos que estão no plano espiritual, nem os encarnados, nem os desencarnados, que aqui faz parte da nossa vida, né? Querem saber como é que eu cheguei aqui? Mas logo. A história também é um pouquinho longa e, aliás, é interessante como eu quase que não chego, né? Eu tive várias oportunidades de vir para a comunhão e eu sempre saía da comunhão, né? Mas a minha ideia de ser espírita e de me enxergar como espírita e o espiritismo fazer sentido para mim começou, acho que eu já comentei aqui em alguns outros programas, uma irmã que eu tive que morreu com 11 anos, né? De 10 para 11 anos, ela teve um câncer e eu fiquei tomando conta dela, ajudei a tomar conta dela. E a minha mãe, né, naquela ânsia de descobrir causas, por que isso está acontecendo, eu lembro da minha mãe ter ido ao centro espírita. Eu só me lembro dela comentar. E aí ela comentou que lá no centro espírita disseram que era um castigo mesmo, era como se fosse a prova dela, né? Era uma expiação para ela. E contaram o que tinha acontecido em uma outra vida, para ela estar naquela situação. Eu fiquei muito impressionada com aquilo. E disseram para minha mãe que ela ia desencarnar. Então, eu achei muito forte, mas ela foi embora mesmo, né? Desencarnou. E eu comecei a ler livros espíritas, aquilo começou a ecoar para mim. E eu tinha um amigo que trabalhava, depois, mais para frente, eu tinha um amigo que frequentava a comunhão, ele me trouxe para cá, como eu era jornalista, eu iria fazer a história da comunhão. Eu iria entrevistar os pioneiros da comunhão para falar da história da comunhão. Eu fiz algumas reuniões e foi-me embora. Não permaneci aqui. Até hoje não sei se houve a história da comunhão, se contaram essa história. Depois, mais para frente, em 2006, mais ou menos, eu voltei para fazer o ESD.
E eu fui reprovada por faltas. Eu tive mais que 5 faltas. Eu saía do trabalho e, em vez de vir para cá, eu ia para sair com os amigos. E eu, não, hoje eu não vou, é muito difícil estacionar. Aquela coisa que a gente sabe qual é o processo. Não passei e fiquei mais uns 2 anos sem vir, até que uma grande amiga minha falou, não, você vai começar o ERG, você não vai terminar. E assim eu comecei. E eu sofria naquele ERG, porque era tarde da noite, né? Era 8 da noite, para mim é tarde mesmo. Mas o que era o ERG mesmo? É o Nossos ouvintes? desculpe, ouvintes, estudo sistematizado da doutrina espírita. É onde a gente começa a aprender sobre doutrina espírita. Mas aos pouquinhos aquilo ali foi entrando, foi fazendo sentido. Enfim, eu terminei o ERG, fiz curso de passe, comecei a trabalhar. Hoje em dia continuo fazendo cursos aqui. Estou aqui, né? Sou voluntária da casa na área de comunicação. E a doutrina fez toda a diferença, que é o assunto que nós vamos entrar agora. Já contamos para vocês como é que cada uma entrou por aqui, né? Como é que o espiritismo chegou na gente, cada uma de um jeito. Agora a gente quer falar sobre como que o espiritismo nos transforma todos os dias. Porque o objetivo de qualquer religião, né, é te transformar para ser uma pessoa melhor. Todas falam no bem, né? Todas falam em Deus. E aonde o espiritismo pega na gente que faz mais sentido que qualquer uma outra? Esse caminho que foi longo para estar estudando a doutrina, fazer parte, né, da casa, foi um caminho longo, porque eu tive muito que romper com as minhas crenças católicas que eu trazia. Por estar numa família em que eu diferenciava, né, era única, eu até hoje falo muito pouco, não uso o nome de espíritos, não é? Mas eu vejo que devagarzinho eles vão querendo saber um pouquinho mais. Então eu tive que romper com muitas coisas, muitas verdades que eram para mim verdades e que passaram a criar em mim dúvidas, e essas dúvidas me trouxe, né, os ensinamentos da doutrina espírita. Tudo tem sua importância, né? Mas por ser questionadora, eu não sei, você me falar alguma coisa, eu vou lá e sigo e faço, não questiono por que eu estou fazendo, não vou perguntar, Ana Cristina, por que você está usando aqui, né, rosinha, porque você gosta de rosa, coisas assim. Eu gosto de saber das coisas direitinho, tem esse mau hábito, não sei. E a doutrina me trouxe essa informação, mas era tão arraigado as crenças que eu trazia, que embora estudasse no ESD, eu levei mais de 1 ano para abrir o Livro dos Espíritos. Ele estava na minha estante, eu li assim, Livro dos Espíritos, e aquilo me tocava, eu falei, meu Deus, o que será que está lá dentro? E aí a família, olha, você mexe nessas coisas, isso não funciona, isso não é coisa do bem, né? Então a gente tem eu passei por essa crise de identidade. Mas conforme eu fui vendo que nada era diferente, não temos rito, mas os ensinamentos são os mesmos, são os ensinamentos do Cristo, com um entendimento que cala fundo na minha alma. Então, quando eu consigo entender, né, porque você gosta de rosa, né, fica fácil de eu te aceitar porque você gosta de rosa, fica fácil o dia que você mudar por ao azul uma outra cor, que é a sua opção. Isso me faz hoje ser uma pessoa em que eu, antes de ter qualquer reação, eu penso um pouquinho, embora eu não seja nada perfeita. Dependendo do evento, da situação, eu até esqueço de reagir, né? E a gente age. Não sou perfeita, mas eu tenho um pouquinho mais de freio no meu pensar, mais vigilante, nas minhas atitudes para com o outro, mais tolerante. E nas situações difíceis que a gente passa, todos nós passamos, eu vejo que eu sou mais leve hoje ao enfrentar essas situações mais difíceis. Desespero, né? Dúvida, questionamento com Deus, isso já não faz parte das minhas atitudes, né? Então você vê essa transformação nesses últimos anos por conta desse conhecimento
Eu vejo porque Que a doutrina te trouxe, como né? acontecem das coisas desagradáveis e Claro. difíceis, as reações que eu tinha antes e as reações antes na caminhada, que eu quero dizer, não é porque eu cheguei na comunhão e fiquei uma pessoa diferente, de repente não. Mas são mais de 30 anos de trabalho. Sim. E A construção não é de uma hora para outra. Não é. E é nesse trabalho, e todo Lento. dia é uma caminhada, todo dia é um retrocesso. É um progresso que a gente tem que fazer. E a Mas gente eu entende, vejo, porque a gente fica estudando a doutrina o tempo todo, e por diversas formas, né? Aqui é um estudo que nós estamos fazendo, né? E aquele conhecimento ele vai entrando, e de acordo com a necessidade que a gente tem naquele momento de vida, né? A gente se recorda, porque ele está sempre presente na nossa vida. E aí, às vezes, aquilo vem para você numa situação que você precisa dar um perdão, né? Numa situação que você está com raiva de alguém, mas você recorda daquele ensinamento, ele vem de alguma forma para você, né? Aí você reflete e você elabora, não é isso, Miriam? Sim. Elabora um pouco aquela situação e às vezes você muda um pouco de perspectiva. Às vezes você até usa um freio, né? Que você poderia, isso que você falou, antes você reagia, né? Aí você, não, pera lá, mas deixa eu pensar um pouco mais. E aí dá tempo de você elaborar e às vezes compreender de uma outra forma, né? E como é que é isso para você, Thelma? Também Total. funciona assim? Aqui foi o meu porto seguro, né? Mesmo porque com a mediunidade muito ostensiva, você precisa, até muitas pessoas, amigos e pessoas da família falavam, nossa, você vai se comprometer mediunicamente, essas coisas você nunca mais vai poder largar, isso é um mal. E aí começa uma série de coisas assim. Mas aí você vai se engajando. Eu também fiz o estudo sistematizado na casa, depois que eu fiz o equilíbrio mediúnico. E você vai trabalhando isso, o médico, como a gente coloca, ele é compromissado, né? Todos nós somos médicos, mas tem, né, os mais ostensivos, que o compromisso é um pouco maior. Que vem com essa perturbação, que você vê, significa ou vai ou racha. Ou vai, né? Então, vai ou vai. Compulsório, né? É compulsório, é um compromisso que não adianta. Então, porque como você tem muita, assim, a sensibilidade é muito aflorada, é aquela, até Divaldo coloca que o médium psicofônico, ele tá no velório, ele fica mais triste de que todo mundo, a viúva, né, o viúvo, tá no casamento, ele fica mais feliz que a noiva. Então, você tem que buscar esse equilíbrio através dessa energia que você capta, seja de encarnados ou desencarnados. Então, é muito difícil, é muito assim, não é impossível porque eu estou aqui lidando com isso tranquilamente, trabalhando bem, né? Mas, e você tem que se lidar com os seus sentimentos, suas questões, né? Sua individuação, e como lidar com isso tudo dentro de uma energia, né? Pensamentos, formas te envolvendo. Então, aqui foi meu porto seguro. E a cada dia que eu venho, trabalho e me deparo com as atividades aqui, a gente vai se sentindo segura. Então, assim, o que é meu pensamento? O que é pensamento externo? Então, isso já vai te equilibrando para você vivenciar as coisas daqui, porque senão fica muito envolvida pelo externo e você não consegue interagir diante das pessoas, do trabalho e tudo, porque a perturbação é muito grande. É muita influência, você é mais suscetível às influências, Isso. Né? Então, você sente tudo muito mais à flor da pele. Intensamente. E aí você percebe que você reage, às vezes, de uma forma que não é sua, né? E aqui te dá o conhecimento e a oportunidade de treinar isso. Né? Exatamente. De compreender, isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Reconhecer. E a mediunidade, ela é orgânica, então ela influencia fisicamente. Então você tem enxaqueca, você tem palpitação, você tem pressão ou baixa ou alta, então afeta organicamente. Então, com o tempo, você vai administrando isso
e aí você leva a sua vida tranquilamente. Obviamente que o médium ele vai saber o equilíbrio em lidar, né, nas relações, assim, tem lugar que você evita de ir, tem lugar que você tem mais facilidade em estar trabalhando. Então, assim, cada médium vai lidar de acordo com a ostensividade né, Da sua situação. da sua situação. Agora, e aqui, vocês concordam que a gente é antes e depois total, da doutrina espírita, né? Nossa. Acho que nenhuma das três aqui tem dúvida disso. Não, falta você falar. Eu ia falar. Gente, a doutrina espírita realmente para mim é um divisor de águas. Isso. E eu sofri muito quando eu cheguei aqui, que foi acho que em 2008 que eu comecei a fazer o estudo sistematizado e que eu detestava vir para cá, me sentia presa numa sala e eu não via, né, demorou para aquele negócio entrar para mim. E a minha amiga falava, não larga, porque eu já tinha largado antes, né? Não larga. Uma hora vai ficar melhor, vai ficar melhor. E aí, um belo dia, eu consegui sair do horário das 8 da noite, que é péssimo para mim, e passar para 6 da tarde. Aí a vida se transformou, porque eu estava bem desperta, eu não estava tão cansada, porque eu não sou uma pessoa noturna, né? E eu saía mais cedo, e chegava em casa mais cedo. Aí sim, o ensino chegou para mim. E eu passei por o que muita gente passa, que é uma tremenda crise de consciência, né? Porque quando a gente começa a estudar os ensinos de Jesus e a gente olha para dentro de si, porque é isso que a gente faz na doutrina espírita. Falou tudo. Basicamente, você tem que olhar para dentro de si. É obrigatório. Por isso, muita gente começa e não vai adiante e encontra alguma desculpa, porque é preciso realmente muita coragem para você enfrentar tudo de ruim que você é. Ainda. Porque ainda tem aquilo, né, Ana? Quando a gente começa a aprender, você entendeu, você não consegue voltar ao que você era antes. Não. Aquele seu novo conhecimento te coloca em xeque sempre. Então, daí que quando a gente começa a compreender o fundamento da doutrina espírita, né, que é os ensinamentos do Cristo em nós, não tem como a gente fazer o que a gente fazia antes. Não. Porque é importante a gente deixar claro que doutrina espírita é a sua transformação. Perfeito. Então não adianta, não vai ter ninguém que vai me absolver, não vai ter ninguém que vai nenhum ritual, não vai ter nada que eu faça que faça por mim. Então eu sou obrigada a me olhar, me repensar, refazer, experimentar outras formas de agir, entender, a compreensão tem que passar o tempo inteiro. E quanta coisa a gente não compreende de cara. Não, a gente não entendeu, né? E isso é um processo. Mas por que é um processo? Porque eu sou obrigada a refletir sobre aquilo. Então, quando eu leio sobre humildade e eu começo a enxergar uma pontinha de arrogância que eu tenho, eu me assusto, né? Quando eu observo nas minhas atitudes, no meu ambiente de trabalho, com colegas, aí caramba, olha onde é que eu estou. E você vai aos pouquinhos, primeiro eu cheguei a um ponto que eu assim, não acredito que eu sou isso, né? Porque a gente não se vê. A gente não se vê. Aos pouquinhos você vai enxergando a sua sombra, né? E aí você tem que ter muita coragem para enfrentar cada aspecto desses, né? Porque a gente fala aqui de humildade, fala de perdão, fala de vaidade, de orgulho, maledicência. A gente fala sobre tudo isso o tempo inteiro. São coisas que a gente faz. É que no Evangelho, que a gente fala o Evangelho segundo o Espiritismo, o que o Kardec fez foi pegar toda a questão moral do Evangelho, né, dos ensinamentos evangélicos, trazer para uma discussão numa explicação vinda dos Espíritos, não é? Que também não nos abona de ler os ensinamentos na íntegra, na Bíblia, por exemplo, né?
Mas se a gente parar para pensar nas questões morais, toda religião traz nos ensinamentos do Cristo ali inserido as questões morais. Esse passo entre aquele entendimento que eu estou aprendendo na minha congregação religiosa para a minha vida, aí é um processo de vontade própria e de compreensão e de auxílio daquele que está, às vezes, à frente, né, representando alguém que possa ter um conhecimento maior sobre isso, né? E o que eu acho fantástico da doutrina é que a gente pode tirar dúvida, a gente pode conversar, somos todos iguais nesse caminho de aprender. Não existe um mais e um menos, existe aquele que, por estudar mais, tem maior compreensão, né? E o que faz com que a gente se espelhe para chegar lá, né? A verdade não é absoluta, né? Exato. Ela é relativa e de acordo, olha, até dentro da doutrina, é de acordo com a maturidade de cada um, né? Isso até respeita cada um, respeita o momento de cada um, né? A gente que trabalha no grupo mediúnico, de ir para atender aqueles irmãozinhos que estão lá, né, Miriam? A gente participa. Então, vem aqueles irmãos, às vezes ele fala, não, porque eu sou de tal lugar, eu não acredito nisso. A pessoa, não, aqui é tranquilo, aqui é Jesus, lembra de Jesus. Então, assim, mostra a figura maior, que é o Mestre Jesus. Então, até essa preocupação, esse cuidado, a gente tem aqui, né? Que é muito importante que a gente se toca nesse processo de crescimento e amadurecimento. É o acolhimento, né? É o acolhimento. Esse trabalho mediúnico, ele nos ensina tremendamente, né, Sim. Thelma? Porque se você tem alguma psicofonia, né, alguma mediunidade, você vai sentir ali naquele trabalho o que aquele espírito que veio se manifestar, o que ele está sentindo, né? Isso. E existe todo um treinamento para isso. Você veio com essa faculdade bem aflorada, mas você chegou aqui e você aprendeu como trabalhá-la, né? Isso. Eu não vim com nada, mas aprendi aqui. Incrível, não sei, Miriam, sua experiência mediúnica? Nossa, eu não tenho nenhuma mediunidade assim ostensiva. Mas talvez por ser muito tagarela, acabou que no estudo sistematizado, né, na capacidade de ouvir, né, eu comecei, nosso dirigente, me fez, tenta ser esclarecedora, dialogadora, que é aquele que vai conversar com aquele nosso irmão desencarnado que está se manifestando no médium. No começo, né, a gente fica um pouco insegura, mas é um trabalho fantástico. Então, não tenho uma mediunidade ostensiva de psicofonia, de evidência. Mas há uma sensibilidade, a gente sente muito a espiritualidade trabalhando na condução daquele irmão. Na intuição também. Por intuição. Tudo, por intuição. intuição. Muito então, bonita. Muito intuição. E naquela de você compreender. Porque, como eu não vejo, não ouço, tenho que ter uma sensibilidade enorme para entender a dor que o outro está sentindo. Né? Então, não é evangelização, não é falar dos ensinamentos evangélicos, porque às vezes a pessoa está tão necessitada de outras coisas que não tem ouvido. Nós mesmo. Se eu estou com dor de dente, você vai até ela chegar e falar, Miriam, olha, bota o seu pensamento positivo. Eu estou louca para me ver livre da dor. Dizer para você, quem mandou você não ir ao dentista antes? Não é? Exatamente. A culpa é sua. Não é? Então é que você adquire essa sensibilidade de lidar com o próximo. A gente né? está lidando lá dentro, no desencarnado, eu e Miriam, eu e Thelma, por exemplo, a gente sente o que o desencarnado está sentindo e ali vem todos os sentimentos mais íntimos do ser humano em sofrimento. Isso. Então vem arrependimentos, né? Vem dores tão profundas, vem vergonhas, vem arrogâncias que depois, com o esclarecimento, porque aquilo é um sofrimento, né, para aquele espírito, a pessoa cai, né? O espírito cai em si. Então,
coisas que a gente às vezes não passa nós mesmos, nós conseguimos sentir o que um outro sente. E a dor é extremamente profunda porque eles não estão na matéria mais. Eles estão lá no mundo espiritual vivenciando aquilo, não tem nada para esconder, a não ser ele tratar aquela dor, né? Que é o que se faz no trabalho mediúnico. E a gente vê tanta misericórdia, né? Então, às vezes, quando a gente fala de trabalho mediúnico, quem não é espírita, né? Se tiver algum dos nossos telespectadores, né? Às vezes acha que é fantasia da nossa parte, é um fanatismo, é coisa da nossa cabeça, mas é preciso se desafiar e vir conhecer, porque é muito fácil eu falar que não acredito, cair malhando, sem ter qualquer experiência de, olha, eu não acredito por isso, por isso, por isso. Eu estou falando isso porque foi no grupo mediúnico na qual irmãos, né, vêm nos falar, tanto aqueles para nos orientar em termos de trabalho, né, quanto também, principalmente, no auxílio àquele que está em sofrimento. Mas, gente, eu nunca duvidei. E quando a gente tem a oportunidade de conversar com aqueles que nos foram caros nessa vida, que já estão no plano espiritual, não há dúvida, porque existem coisas que o médium nunca soube. E, no entanto, através dele, você está conversando a pessoa para se identificar, não é? Ela vai falando coisas que vocês viveram junto. Então, não é o fenômeno a coisa mais importante, mas o fenômeno na falta de fé, às vezes, que a gente ainda traz, na nossa arrogância de achar que nós sabemos tudo, no grupo mediúnico, no trabalho mediúnico, que nos traz a realidade de todos os ensinamentos que a gente tem, sabe? Então, eu acho assim, o trabalho mediúnico, nesse sentido, é fantástico, não um fenômeno, né? Sim. E a questão de não ter mediunidade, antes eu ficava reclamando. Eu adoraria ser assim, mas hoje eu falei, graças a Deus eu consigo ter uma mediunidade que me dá estabilidade. Imagine se eu fosse uma médium ostensiva, numa família que também fosse muito difícil de compreender. Talvez eu tivesse muita dificuldade até chegar numa casa espírita para o auxílio. Porque a gente está falando de espírito, a gente está falando de espiritismo, essa comunicação sempre existiu. Não foi Kardec que inventou, não somos nós que estamos inventando. Ao longo das décadas, sempre houve essa comunicação. Dos milênios. E ainda hoje, outras congregações religiosas também passam por esse processo da comunicação e utilizam outros nomes. Mas se a gente está aberto para enxergar o que acontece no nosso mundo externo, principalmente a nível religioso, nós vamos perceber que a vaidade humana constrói nomes diferentes, talvez para dar um pouquinho mais de poder. Mas se a gente tirar, né, esse véu, nós vamos perceber que nós estamos falando da mesma coisa. O fenômeno acontece independente da nossa vontade, porque mediunidade é orgânica, mediunidade é compromisso, né? E quando você utiliza esse conhecimento para compreender melhor a sua trajetória, ao sentir a dor do outro, você olhar a sua, né? Porque a mediunidade ela vem como um benefício da espiritualidade para nosso progresso. Então, se a gente utiliza ela dessa forma, né? A gente não está aqui só para ajudar os espíritos desencarnados, porque a espiritualidade superior poderia fazer sozinha, né? Sim. Então, se eles se utilizam de nós encarnados, é porque nos tem um benefício. E quando a gente começa a entrar nesse tipo de trabalho, a gente tem um ganho, a nossa caminhada ela dá um salto, né? Porque a gente vivencia dores muito profundas e que a gente já começa a pensar, eu não quero partir e com essas coisas dentro de mim, com esses conflitos mal resolvidos. Então você começa a trabalhar tudo agora. E isso exige um grande esforço de mudança, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, eu queria que vocês resumissem, se você pudesse, Miriam e Thelma, resumirem em uma frase ou alguma palavra-chave,
o que a doutrina, qual foi o maior ganho da doutrina para vocês? O que vocês antes faziam ou pensavam que após essas décadas de trabalho na doutrina transformou vocês? Vocês têm condições de pensar assim? Ana, você dá uns desafios Eu que a dou, gente né? ao No vivo, ar. assim, no ar. No ar. É. É desafio. É. Bom, uma frase, uma palavra, quando você estava falando, é ressignificação, é superação de atitudes que me eram muito comuns e muito normais. Então, vou comentar. Arrogância, achar que eu sei tudo e a coisa certa é do jeito que eu sou. Não perdi ainda, não. A gente sabe que demora não perdi muito. ainda, não. Mas ela é menor agora. Né? Então, e a coisa do orgulho, porque a arrogância está muito ligada ao orgulho. Então, com a doutrina, essa força, né, que impele o arrogante assim, ou tal, eu tenho trabalhado de outra forma, que é a questão da humildade. Né? Ser humilde é muito difícil. Nossa, então, o trabalho para ressignificar esse comportamento, então que eu tenha essa impetulância, não da arrogância, mas a mesma força da impetulância da humildade, não é? E isso eu tenho feito. Então, talvez eu dissesse que ressignificar e superar, reconhecendo algumas dificuldades que eu tinha, foi muito bacana. Uhum. Porque antes eu não tinha nada, é como se eu não tivesse responsabilidade para comigo. Eu teria responsabilidade para cumprir determinadas rituais, né, frequentar determinados eventos religiosos, mas isso não trazia para dentro de mim. Mas a partir do momento que a gente começa a ter um entendimento, é obrigado, né, porque quando conhece a gente não consegue ser a mesma pessoa de novo, superação e ressignificação talvez sejam as palavras hoje. Eu acho que a reforma íntima, esse exercício constante, né, da reforma íntima, pesar trabalhar muito essas más inclinações e trabalhar muito assim, conhecendo a verdade, né, essa que Jesus sempre coloca, conhecereis a verdade vos libertará, porque está em tudo, está no teu dia a dia, é como a Miriam está colocando, né? Ver suas tendências mesmo e exercitando, e principalmente o psicofônico, que tem essa percepção muito grande, é uma eterna vigilância, né? Vigiar e orar, né? É mais vigilância e oração, os dois juntos, mas vigiar e orar, porque um assédio constante, né? Então, tudo eu isso. vou dizer para mim que foi, em primeiro lugar, a autoaceitação. Porque eu sou muito parecida com você, Miriam. Talvez de uma maneira pior. Nunca se sabe. A gente vai se conhecendo, né? E eu ainda tenho também muito dessa característica. E eu comecei a olhar para esse jeito petulante, arrogante, orgulhoso, da seguinte forma: isso também tem seu lado bom, Sim, que é o lado de você fazer acontecer, construir, ir em busca, né? Ser ousado, enfrentar, né? ousar, exatamente. Quando eu descobri que podia existir um lado positivo, que podia não, que existe, eu comecei, em primeiro lugar, a aceitar essa característica, que é o primeiro passo para a transformação, que a gente aprende aqui. Ninguém transforma o que não reconhece em si. Perfeito. Né? Então, ao descobrir esse lado, pera lá, eu tenho esse lado ruim, né, que eu preciso trabalhar e que vai demorar, mas pera lá, isso também tem um lado bom. Então, eu comecei a focar no lado bom e aí vem a ressignificação. Aí você aceita, se acolhe, se perdoa e faz aquela, não, agora eu vou fazer diferente, deixa eu tentar. Só que é assim, né? Tentativa, erro, um acerto. Aí erra de novo, mais um pouquinho, um acerto. E você fica nessa, né? Anda um pouquinho, fiz tudo errado de novo. Mas aí você já dá uma perdoada, é mais fácil perdoar o outro do que assim, né? Sim. Sim. Aí, mas também você tem que exercer essa
humildade, eu vou pedir perdão. E eu já comecei a aprender a pedir desculpas. E a tal da conexão, que é pedir através da oração. Meu Deus, me ajuda a entender. Eu não sei o que fazer aqui. Não vejo saída. E aí, nesse contato que a gente compreende que é fundamental e que todos nós podemos ter, a gente vem a ideia, né? Vem uma intuição, vem uma maneira de enxergar. E como a gente está sempre, né, em contato com os ensinamentos de alguma forma, uma leitura que você faz, né, uma palestra que você ouve, porque esse é o vigiai, né? Ficar cercado dessas informações. A informação vem para você, e aí você... olha só. Pronto. É por aqui, né? Então, realmente é um divisor de águas. E a gente terminou o nosso tempo, viu, meninas? Já apitou aqui, já terminou ali. A gente queria ver se compartilhava esse entusiasmo, né, que a gente tem. Por que a gente está aqui na doutrina? O que realmente ela faz por nós? Porque não é só um conjunto de conhecimentos, não são livros apenas que a gente lê, mas como que essa doutrina entra na prática, né, no nosso dia a dia, como que o exercício da mediunidade, que muita gente tem medo, né, então, quando a gente chega aqui e quer que tire, porém a gente já compreende que se você chegou aqui com esse aspecto seu aflorado, fique aqui. Porque tem uma porção de coisas para você trabalhar e ser feliz. E viver de forma mais equilibrada, que esse é o objetivo. A gente não acha que a gente está aqui só para sofrer, não. A gente está aqui para ser feliz na medida do possível, né? E com esse conhecimento a gente consegue. É viver melhor. Viver melhor. Exatamente. É isso que a gente acha, nós três aqui, que conseguimos hoje. Melhor do que antes. Estamos ousando e colocando um pouquinho de nós aqui para todo mundo ver. Quisemos compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Miriam. Obrigada, Thelma. E o Papo Espírita vai ao ar às quintas-feiras, às 19 horas, pelo nosso canal da Comunhão no YouTube. Por favor, se inscrevam, toquem no sininho para vocês serem avisados sempre que tiver uma produção nova, né, um vídeo novo aqui da nossa Casa Espírita. Estamos no Spotify, somos agora um podcast, tá lá, Papo Espírita, procure a gente no Spotify e na Rádio Comunhão. E o nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com, escreva pra gente, vamos ficar felizes de receber a sua mensagem. Então, vamos pedir a Thelma fazer a nossa prece de hoje. Obrigada a todos, até a próxima. Vamos sentir a presença do nosso Pai Maior, envolvendo a cada um de nós aqui presente, aqueles que nos assistem. Também sentir e visualizar o olhar meigo do nosso Mestre Jesus, nos abraçando, nos acolhendo. Também sentindo a presença dos mentores queridos e do mentor de cada um de nós, o anjo da guarda, aquele que sempre está conosco. E agradecidos, meu Pai, por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos num só momento, numa só corrente de vibração para o bem. E assim, mestre querido, agradecemos também a Tua presença, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.